Ok. Então, mais uma vez, eu desejo um bom dia a todos e que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. E vamos usar esse tempo, então, para voltarmos ao nosso estudo bíblico da Palavra de Deus. Antes, porém, eu queria só dar uma notícia rápida do que vocês conhecem, o meu irmão Jairo, né? Acho que ele já falou aí. O Jairo é joaquinense, né? Para aqueles das gerações atuais aí, talvez não saibam, mas o meu irmão é joaquinense. E nós fomos daí da igreja, quando era pequenininhos. E o Jairo pegou Covid. Então, ele está com Covid, está em quarentena, está bem, ele disse que está melhor, teve pior esses dias, sintomas de gripe e tal, esses negócios, mas está bem melhor, já tomou medicamento, mas está trancado. Agora, a notícia que é boa e, ao mesmo tempo, não é muito boa para ele é que nasceu a netinha dele, né? Bem nesse momento em que ele foi para a prisão da quarentena, nasceu a netinha da Milena e do Rafael, a Manuela, a menininha chama. Então, ele teve uma notícia alegre dentro da prisão, da quarentena. E está trancado e nem pode chegar perto. Então, eu queria que os irmãos orassem pelo Jairo, pelo tratamento dele da Covid. E agradecer a Deus por essa chegada da netinha do Jairo lá na casa deles. Irmãos, vamos continuar. Eu preciso compartilhar a tela aqui. Então, aos pessoal do comando aí, ó, vou compartilhar a tela, tá? Acho que agora já... tá aí, né? Quem que tá aí? Gabriel? Tá tranquilo? A página tá compartilhada aí? Tá tudo certo, Zé. Obrigado. Então, irmãos, voltando então ao nosso tema, que é Parábolas de Mateus 13, hoje nós vamos então para a parábola do trigo e do joio. Na sequência, né, de Mateus 13, tem 8 parábolas, ela é a segunda. Então, essa é a nossa segunda parábola que vamos estudar, a parábola do trigo e do joio. Ok? Nós vamos fazer a leitura, que é de Mateus 13, versículos 24 a 30, e depois a interpretação da parábola, que é 36 a 43. Eu não estou lembrado, Gabriel, acho que eu tenho que sair para você colocar o versículo, né? Os textos. Isso. Tem que parar com o compartilhamento para eu conseguir compartilhar aqui. Pronto, já parei. Então, nós vamos fazer a leitura e depois eu vou entrar nos detalhes, mas deixa ele colocar aí na tela o nosso texto e vamos começar do versículo 24, então. Eu vou ler na tela de vocês mesmo, tá? Em vez de ler na minha Bíblia. 24 até 30. Então, vamos lá. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Esse até o 30, né? Aí você vai no 40 e... no 36 agora. Isso, obrigado. Aqui nós vemos a explicação da parábola pelo próprio Senhor Jesus Cristo, tá?
Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa e, chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: O que semeia, o que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade. E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. A leitura longa é essa, então agora eu vou voltar a compartilhar, e os outros textos, então, eu leio aqui da minha Bíblia mesmo, né? Acho que são espaçados, né? Isolados. Senão a gente perde um pouco de tempo. Ok. Só para lembrar os irmãos, peraí, perdi aqui, que Jesus aqui está falando nesse momento com os seus discípulos e com as multidões, ele está falando em parábolas. Por que Jesus está falando em parábolas? Nós já vimos isso lá na primeira aula, para que se cumprisse o que fora dito, versículo 35 de Mateus 13, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse: abrirei em parábolas a minha boca, eu publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, essas parábolas de Mateus 13 que ele está falando aqui, a gente está chamando de mistérios. E na palavra de Deus, nós entendemos aqui dessa forma como ela é colocada, que esses mistérios não é bem aquele tipo de mistério de filme que às vezes se vê, né? O que vai acontecer, ninguém sabe. Não. São coisas conhecidas do passado, do Velho Testamento, conhecidas já de antes, desde a fundação do mundo, mas estavam ocultas e agora reveladas. É isso que a gente entende por mistérios. É algo agora revelado, né? E o Senhor Jesus está dizendo aqui, eu estou passando a vocês uma revelação nova, uma informação nova que os outros quiseram vir. Em outro versículo diz, né, que os profetas queriam ter visto isso aqui, mas não viram. Então, vocês estão vendo. Publicarei as coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, é dessa forma que ele está fazendo aqui por a mensagem dele, a revelação por parábolas. E também com o objetivo, que nós já estudamos também, não quero empatar muito aqui, mas que é o objetivo de ocultar dos líderes judeus, mas esclarecer para os discípulos e abrir para eles as novidades que ele tinha que passar para eles. Ok. Então, como eu falei, são mistérios da era intermediária. Que era intermediária? Toda vez eu vou estar usando meio esse gráfico meu aqui para que a gente nos situemos aonde que nós estamos falando. Esse em azul aqui, como vocês notam, é a nossa era agora, é a era da igreja. Nós estamos passando por ela. Essa cruz em vermelho, estou representando a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, e logo em seguida foi estabelecida a igreja. Então eu chamo de a dispensação da graça ou da igreja, aqui em azul, né? Aí, só que depois que a igreja for levada aqui, a igreja com Cristo no arrebatamento, vai começar a tribulação, que é a parte de estar aqui, tribulação da 70ª semana do livro de Daniel, das profecias de Daniel. E só depois do final da tribulação é que o Senhor Jesus Cristo vem na sua segunda vinda para terminar a tribulação e os julgamentos da tribulação e dar início ao seu reino milenar, o milênio, aqui esse amarelo. 1000 anos vão se passar nesse milênio e depois disso
os planos de Deus apontam para o estado eterno, novos céus e nova terra, nova Jerusalém e tudo mais, ok? Mas então, para vocês ficarem graficamente na memória, onde que nós estamos falando? Nós estamos nessa faixa branca da era intermediária. E nessa era intermediária inclui a época que o Senhor Jesus Cristo estava ali pregando, e ele falando sobre o que iria acontecer nessa era intermediária, e falou, eu vou falar em parábolas para vocês, vão entendendo. Ele passou para eles verdades a respeito do milênio, verdades que vão acontecer no milênio um dia, no reino, sempre falando do reino, do reino, do reino, mas dizendo, mas nesse momento, igreja, vai se formar da igreja, e vocês vão passar por algumas coisas, eu quero que vocês entendam o que vai estar acontecendo, mesmo na era de vocês, falando aos discípulos, e que é para nós também, ainda hoje, a igreja não subiu, são as verdades que estarão acontecendo, que visam, que focam o reino de Deus, o reino milenar do Senhor Jesus Cristo, ok? Então, esse quadro nos aponta por que nós estamos vendo as parábolas. Outra coisa que eu queria lembrar, irmãos, sempre eu faço essa pergunta na minha cabeça, né? Quando nós vamos estudar um trecho da palavra de Deus e vamos fazer uma mensagem, que é a minha responsabilidade aqui agora, é assim, por que você vai falar sobre isso? Por que falar sobre a parábola do trigo e do joio? Em qualquer circunstância, qualquer texto que um irmão for falar, que você for estudar, que você for ministrar, a gente tem sempre em mente que nós estamos aqui como igreja para a glória do Senhor, para edificar os membros e para pregar o evangelho. E quanto mais a gente conhece aonde nós estamos e para onde nós vamos, aumenta o nosso conhecimento dos planos do Senhor, aumenta a nossa esperança, aumenta a nossa disposição em servir a Deus e fazer essas coisas que Ele quer que nós façamos. Então, o que eu estou fazendo aqui com a parábola do joio hoje é que vocês conheçam um pouquinho desse pedaço de parábolas do joio, as parábolas de Mateus 13, falando um pouquinho sobre o reino que vai acontecer lá no futuro, para que a gente saiba onde nós estamos indo, né? Eu sei onde nós estamos, o que Deus fez comigo até aqui, para onde eu estou indo, e assim eu sirvo ao Senhor com objetivo, para onde nós estamos indo, o que vai estar acontecendo e que Deus quer que eu saiba na sua revelação. Muito bem. Aqui estão as parábolas de Mateus 13, como eu mostrei outro dia, são 4 e 4, estão divididas em dois grupos. Primeiro do semeador, depois do trigo e do joio, aí vem o grão de mostarda, aí vem o fermento, então tudo nessa sequência em Mateus 13. E depois tem o tesouro escondido, tem a pérola de grande valor, e o número 7, a rede de peixes, e o 8, o pai de família, ok? Elas estão mais ou menos divididas dessa forma. As primeiras 4, Jesus falou à beira do mar, à beira da praia, ali fora com a multidão. As pessoas ouviram essas passagens aí dele. Mas as últimas 4, 5, 6 e 7 e 8, ele falou privado, entrou numa casa e lá ele contou o resto das parábolas para eles. Tá bom? Muito bem. Então, hoje nós estamos aqui na segunda, do trigo e do joio. Vamos lá. Só para não esquecermos, rapidinho, do semeador, então, a grande mensagem é que vai ser com dificuldades que nós vamos estar pregando e semeando a palavra do Senhor durante esse período da era intermediária. O fruto do evangelho vai decrescer, né? A produção é decrescente, né? A boa terra deu 100, 60 e 30, ou seja, uma produtividade decrescente, vai ser difícil fazer isso. E então o semeador saiu para semear, a palavra do Deus do reino entra nos corações, somente um tipo de solo é frutífero, Satanás está ativo, e nós vamos ver isso também nas próximas parábolas, que Satanás sempre estará ativo no meio dessa era intermediária, no meio do mundo, no meio do povo de Deus e por aí afora. Só para a gente lembrar rapidinho onde nós terminamos a parábola do semeador. Bom, parábola do trigo e do joio. A primeira coisa que eu queria mostrar é essa foto, que eu obviamente colei da internet. Se tiver alguma coisa errada, vocês me desculpem, mas é o que eu pude apurar. E, na verdade, esse joio, essa planta tem um nome estranho, diferente, que eu nem colei aqui para não confundir mais a nossa cabeça. Vamos continuar chamando de joio, mesmo que a Bíblia chamou de joio. Mas ela tem um nome aí. E o trigo, o que a gente conhece, o trigo produz, né, o trigo, e daí sai a farinha, daí sai o pão, bolo, por aí vai fora. A planta que tem alimentos que nos faz bem.
planta do joio é uma planta danina que faz mal à produção agrícola. É isso que eu li a respeito. E o Senhor Deus nos revelou dessa forma. Olha, eu vou fazer uma parábola aqui para vocês, falar sobre o trigo e o joio. Eles são muito parecidos. Está vendo aí na foto? Se eu não sei muito bem de agricultura, mas se eu batesse o olho aí, eu não ia saber quem é quem. Eu ia ficar meio perdido. Essa é a ideia da parábola do trigo e do joio. São muito parecidos e estão juntos no campo. Vamos lá ver. Então, o resumo, vamos dizer assim, da parábola do trigo e do joio, eu já começo com o resumo. Ele está tratando da dificuldade em distinguir entre os salvos e os não salvos, dentro da cristandade professa na era intermediária. Então, o Senhor Jesus está ensinando assim, não vai ser fácil vocês distinguirem os verdadeiros e fiéis crentes da igreja do Senhor Jesus Cristo e os que não são no mundo, inclusive dentro da igreja. Quando eu comecei a estudar sobre essa parábola do trigo e do joio, na minha cabeça eu foquei muito dentro da igreja, assim, né? Nossa, da igreja, o grupo de membros, é alguém que está ali, que é salvo, outro não é, e que está junto. Mas, estudando melhor, irmãos, eu entendi que é na cristandade. Quando eu falo cristandade, é um mundo onde se diz, se professa que são cristãos, daqui e dali, com denominações, até com seitas que lidam com a Bíblia, parecido com a Bíblia, fazem uma Bíblia nova, ou seja, toda essa cristandade, ela está misturada de salvos e não salvos. E o Senhor Jesus Cristo falou assim, vai ser difícil vocês ficar olhando para um lado e falar, esse é, esse não é, esse é, esse não é. Óbvio que tem muitas vezes, vai dar para descobrir, a palavra de Deus nos ensina também, dá para dar uma julgada nisso. Mas, então, a central de informação da parábola, e aliás, aqui eu queria dar uma informação para vocês também sobre parábolas, que eu aprendi muitos anos já com o irmão. Quando a gente olha para uma parábola, tentar descobrir o foco central da mensagem daquela parábola. Porque senão a gente faz assim senão a gente pode ficar dando foco muito nos mínimos detalhes. Na verdade, ela tem um foco central. Se apegue à mensagem central. Por isso que eu começo com o resumo da mensagem central do trigo e do joio. É isso que o Senhor quis passar. Dificuldades de distinguir e o que ele vai fazer com eles no final da era. É isso aí. Deixa que eu faço. É isso que o Senhor Jesus falou. Muito bem. A interpretação, eu peguei lá da própria interpretação do Senhor Jesus Cristo, né? A parábola e a sua interpretação. O que semeia o trigo é o Filho do Homem. Está falando do próprio Senhor Jesus Cristo, que trouxe a mensagem de Deus para o mundo. O campo é o mundo. Vocês perceberam aqui que o campo não é a igreja? O campo é o mundo. Então, ela abrange um pouquinho além do que só olhar para dentro da igreja com alguns problemas. A boa semente são os filhos do reino, os crentes, no meu entender. O joio são os filhos do maligno, os descrentes, que não confessam Jesus como Salvador, o homem natural, que está longe de Deus. O que semeia o joio é Satanás. Está lá na Bíblia, né? Tirei de lá da Bíblia exatamente o que está interpretado lá. A colheita é no final dos tempos, ou na consumação dos séculos, no final. Os ceifeiros são os anjos. Então, o Senhor Jesus Cristo estava explicando a parábola aos discípulos, então ele deu essas figuras, o que ele quis dizer com aquela fala, com aquela revelação, para que a gente entendesse o que ele está querendo dizer com essa parábola, que foi o que eu já falei no antes. Eu quero só mostrar para vocês a dificuldade de entre salvos e não salvos conviverem aí na Terra, na cristandade, na era intermediária. Depois vai mudar, porque quando chegar no final dos tempos, na consumação dos séculos, o Senhor vai separar um do outro e vai acontecer os destinos de cada um para cá e outro para lá. Né? Vir os destinos deles. Muito bem. Os ensinamentos, então, dessa parábola, eu dei uma separada em alguns itens, né? O que está aí dentro dessa parábola, para a gente nos orientarmos. No versículo 30, ele fala dessa questão de que ambas as plantas cresceram juntas. Ambas, joio e trigo, crescem
juntos. É a primeira observação, em que nós não somos separados do mundo. Eu até coloquei, acho que um versículo aqui, não sei a hora que ele vai aparecer, mas já vou lembrar. O próprio Senhor Jesus Cristo, na sua oração aos seus discípulos e envolvendo a gente, não sei se vocês já leram João capítulo 17, que o Senhor acaba envolvendo a nós. E aqueles que depois de vocês hão de crerem em mim, quer dizer, nós, igreja. Ele diz assim, que nós não somos aqui do mundo, mas nós vamos ter que morar aqui no mundo, nós vamos ter que ficar aqui no mundo, até a época do Senhor nos resgatar daqui. Então, nós vamos viver juntos, estarão juntos, cresceram juntos, trigo e joio. Acho que mais ou menos dizendo assim para nós, não se desespere. Vai ter do seu lado, andando com você, crescendo com você, sentando no banco da igreja, talvez, pessoas que são joio. Coisas que são do joio, né? Denominações, criação de novas igrejas, nova fé, fé liberal, são joio, não são trigo. São muito parecidos com o que vocês creem ou pessoas que vocês comungam, né? Têm a comunhão na igreja, são muito parecidos, mas eles são joio. E tem o trigo. E o Senhor falou, tenha em mente que vocês crescem juntos, estão juntos, ok? O outro ponto é o joio irá crescer. Ele não falou assim, vai ter só um pouquinho de joio, mas não precisa se preocupar que é um pouquinho só de... Não, é muito joio. Eu vou mencionar um pouquinho daqui a pouco. Terceiro ponto, não vai haver nenhuma separação entre o joio e o trigo até o momento certo que o Senhor Jesus disse que vai acontecer na consumação dos séculos. No final da era, eu vou passar por ele. Eu vou entrar em mais detalhes em cada um desses elementos aqui. Então, vamos lá. Ambas cresceram juntos, o joio irá crescer, nenhuma separação vai acontecer até quando o Senhor quiser, vai mandar os seus anjos. Sim, fica claro que Satanás está ativo. E lá nós lemos no versículo, ele que plantou o joio, ele mandou a semente do joio no meio. Ele faz questão de que isso aconteça. E o quinto ponto é que o reino será estabelecido na conclusão da era. Tem mais um detalhe. Vai haver a separação no item 3, mas no item 5 fala que o reino será estabelecido, o reino messiânico do Senhor Jesus Cristo estará estabelecido na conclusão desta era, na consumação dos séculos. Eu vou dar uma outra repassada em cada um dos elementos. Tá aqui que eu pus o João 17:15, né? Ambas cresceram juntos. Nem todos na igreja, aí eu volto um pouquinho para a igreja, porque também, quando ele fala no mundo, é no mundo em que vivemos. A igreja está no meio do mundo também. Então, nem todos na igreja, eu percebo em analisar a tendência da igreja ou da cristandade nos últimos anos que Deus nos permitiu estar por aqui, né? A gente vê que existe uma infiltração bastante grande, até por conta, às vezes, de um liberalismo, um modernismo. Então, o evangelho passou a ser pregado de forma conveniente, e aí você acaba levando para a igreja, e as pessoas estão congregando na igreja de forma não fiel, não verdadeira. Eles não nasceram de novo. Eles não creram fielmente em Jesus Cristo. Eles só vieram para a igreja. Até esse termo é bastante cultural, essa bolinha número 2 aí, ó. Ir à igreja virou um termo cultural, tradicional, família. Não, nós vamos na igreja, eu vou na igreja. Você vai? Eu vou na igreja. Isso aí me traduz o seguinte, talvez, eu não posso aqui julgar dessa forma, mas pessoas que nunca foram crentes, eles nunca foram salvos pelo sangue de Jesus, porque nunca colocaram a sua fé em Jesus, eles foram à igreja. A igreja não salva. A igreja é uma reunião de salvos, mas ela mesma não salva ninguém. Quem salva é o Senhor Jesus Cristo. Então, essa cultura de frequentar uma igreja leva muitas pessoas ao falso evangelho. Ele acha que se ele frequentar... A gente conhece uma denominação não, né? Acho que é uma seita, né? Muito comum no Brasil, que é a Igreja Católica Romana, que ir à igreja, ir à missa, é isso só que você tem que fazer, mais nada. Isso aí é o ponto fundamental para a sua fidelidade para com Deus. É isso aí, você já está bem com Deus, já está fechado. Ir à missa.
ir à igreja. Isso pegou na cultura. Bom, lembra da época do Senhor Jesus Cristo com seus 12 discípulos? Ele tinha 12 discípulos, um deles é o de ir à igreja. Um só ia na igreja. Quem que é? Judas. Ele era realmente convertido? Não, no meu entender, não. Ele não foi. Ele estava no meio. Mais um exemplo de trigo e joio. Tinha um joio lá. 11 mais o Judas. Bom, só que é difícil distinguir, e eu entendo que até certo ponto nós não somos autorizados a virar fiscais da Receita Federal, né? Vamos passar pelas igrejas, vamos ver quem que é quem aí, separar joio do trigo. O Senhor falou assim, não são vocês que vão fazer isso. Eu vou fazer, mandando os meus anjos no final da era. Nem é agora. Vocês têm que conviver com isso, estão juntos com isso. E eu vou ler esse versículo aqui, que eu comentei, mas é melhor fazer a leitura, porque ele é bem completo, né? João 17:15, ele vai dizer assim, olha, é aquela oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo, no versículo 15, ele diz assim, de capítulo 17, né? Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu também do mundo não sou. O Senhor Jesus Cristo dizendo ao Pai, naquela oração, falando a respeito dos discípulos, como eu disse, estende-se a nós também, ele está dizendo assim, Pai, eles vão ter que morar aqui no mundo. Em outras palavras, gente, não dá para ser crente e viver a 10 mil metros acima do mundo, longe de todo mundo, e lá só vive quem é crente. Não existe isso. Vocês estão comigo aí, né? A gente vive onde a gente está, na sua convivência no trabalho, na escola, na rua, na sociedade, na comunidade. A gente vive onde os vizinhos. Aliás, é para ser assim, porque nós temos que ser sal da terra, temos que ser luz do mundo. É para ser assim, na escuridão do mundo, as luzinhas acesas, apontando para o Senhor Jesus Cristo, refletindo a glória do Senhor. Tá bom? Mas então, cresceram juntos. Vamos lá. 2. No versículo 30, ele fala que o joio irá crescer. Fala de tal forma, deixar-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Vocês perceberam o detalhe de feixes e molhos? A quantidade é grande de joio. Ele falou, junta os molhos. Não é pega um pezinho aqui, um pezinho aí e dá uma limpadinha, como a gente às vezes limpa o jardim, né? Ela pega a erva daninha, puxa uma daqui, outra ali, outra cá. Não, é bastante, né? A quantidade é grande. Ele falou, quando forem ceifados lá na consumação dos séculos, eles vão pegar em feixes, em molhos e juntar tudo e botar na fornalha para queimar. Essa questão de ser muitos, me ocorreu esse versículo de Mateus, um pouquinho para trás aqui do nosso texto, quando Jesus está no Sermão do Monte, eu acredito ser, no capítulo 7, versículo 13, a questão muito conhecida de nós, né, da porta estreita. Ele diz, entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que entram por ela. Então, a questão dos molhos do joio, vai ser grande quantidade de joio sendo recolhido, porque é a maioria. A porta larga, os não salvos, que sofrerão o julgamento de Deus para serem queimados na fornalha, né, o fogo que arde para ranger os dentes. Ok. Sempre produzir mais. O que nós ouvimos da cristandade nos nossos dias é assim, tem que produzir mais, tem que produzir mais. Tem livros, tem cursos via internet de como fazer a sua igreja produzir, como se fosse uma empresa, sabe? Está vendendo bastante sanduíche, então como é que nós vamos fazer? Nós vamos criar um novo cômodo do lado, comprar a casa do lado, aumentar para produzir mais e produzir mais e produzir mais. E eu não estou dizendo, irmãos, que eu estou aqui pregando que a igreja tem que diminuir, que tem que ser menor, que tem que ser menor, que tem que ser pequena. Não estou querendo dizer isso. Mas eu estou dizendo que os homens que
falsamente entendem a palavra de Deus e criam as igrejas e dominam sobre as igrejas e lideram grandes, mega igrejas. Eu já tive a oportunidade de ler sobre essas mega igrejas. É até bonito de ver, do ponto de vista empresarial. Eu trabalhei muitos anos, 35 anos numa empresa multinacional, tive a função de gestor, então eu entendo que é assim que funciona. Você tem que buscar para o ano que vem uma produção maior do que desse ano. E aí você faz, investe, cria produtos novos e tal. Aí, essas mega igrejas, elas trabalham mais ou menos assim. Tem estratégias, igual a gente tinha na empresa de tratores. Tem estratégias, missão, visão. Não sou contra isso, mas você olha assim e fala assim, é uma empresa. Que está o diretor, o CEO, e uma empresa. E sempre produzir mais. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo que nós vamos passar por tempos difíceis. 2 Timóteo 3:1 diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então, nós sabemos o que é conviver do lado do joio. Eles irão crescer muito, estarão muitos ao nosso redor. Às vezes eu fico pensando até na nossa influência nas nossas vidas, a questão do governo que está por aí, fazendo leis que a gente fica de boca aberta, falando, não é possível que você vai fazer uma lei dessa sobre o nosso povo. Leis atropeladas, a corrupção é grande. Para mim, eu olho tudo isso aí como nós vivendo no meio do joio. Tudo isso é joio. Assim, frutos, de joio. Tempos difíceis. Bom, o joio, então, irá crescer. Tá, já li esse versículo, né? Nenhuma separação até o final da era. Deixa eu ver meu horário aqui. Nenhuma separação até o final da era. Como eu falei, não é dado a nós ou a ninguém a capacidade ou a autoridade de separar joio de trigo. Nós vamos conviver com o joio, e lembrando que os inimigos do cristão, do crente, é Satanás, a carne e o mundo. 3, os principais, né? Satanás, a carne é nós mesmos. Você já percebeu que muitas vezes a gente fala assim, isso é coisa do diabo. Tem hora que eu olho para trás e falo assim, não é do diabo, ele não tem nada a ver com isso, sou eu mesmo. É do coração. A palavra de Deus fala que a gente tem um coração ruim. E o que há de ruim parte do coração. Então, nós temos uma participação muito grande no mal que fazemos. O ser humano faz o mal porque parte do seu coração. É óbvio que Satanás tem o maior interesse nisso e ajuda nisso e cutuca e promove, mas o nascedouro é lá no coração mau que o homem tem dentro de si. Aí tem o sistema do mundo ao redor que ajuda a fazer isso nas coisas materiais, buscar matéria, buscar riqueza, buscar prazeres. Ele fornece esse meio ambiente para ser os inimigos, e o crente vive no meio disso. E Satanás jogando dardos inflamados para ver se atinge a gente, né? Então, nós temos que ficar de antena, espertos, na hora que estivermos nas nossas vidas vivendo no meio do joio. Tem um pedaço do versículo 25 lá que diz assim, enquanto os homens dormiam, né? No versículo 25, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e plantou. Veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Eu fico pensando do ponto de vista da igreja agora, irmão. Será que nós estamos dormindo em algumas horas e deixando o joio ser semeado do nosso lado? Às vezes a igreja sofre muito por causa disso, dos sentinelas dormirem no seu ponto. Eu não estou falando só dos líderes da igreja, estou falando de cada um de nós, porque cada um de nós somos alertados a estarmos vigiando. 1 Pedro 5:8, ele vai falar, vigiai, não é verdade? 5:8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando quem possa devorar. Desculpa, irmãos. Então, a gente tem que vigiar. Outra coisa. 1 Pedro ainda, capítulo 3, um pouquinho para trás, versículo 15. Olha o que ele fala para a gente, como é que a gente tem que se posicionar. 3:15.
Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Responder a quem? Ao joio, que está ao seu lado. Então, nós somos trigo, são os filhos do reino, estamos lidando com filhos do inimigo, que são os não cristãos, o joio. Estejam preparados para responder sobre a sua fé, sobre a minha fé. 2 Coríntios, eu gosto muito desse esquema de vocês aí de botar um versículo na tela, mas do jeito que eu faço aqui, eu atrapalhei, né? Porque se cada hora que eu for mostrar o versículo eu tiver que tirar da tela, nós vamos gastar muito tempo. Eu tenho que tirar daqui, né? Enfim, vamos lá, vamos lendo. Me perdoem, tá? De eu não estar mostrando o versículo para vocês. É 2 Coríntios 10, 4 e 5. Olha o que ele fala aqui. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A gente tem uma tarefa forte, irmãos, destruir fortalezas, por isso que temos que ter conhecimento dos planos e do poder de Deus. Quando nós conhecemos mais a Deus, conhecemos mais a sua palavra, os seus planos, nós estamos mais capacitados, vamos assim dizer, para enfrentar as fortalezas que estão em nossa frente. Judas 3 vai dizer, batalhardes pela fé, ok? Muito bom, mas então não vai acontecer nada até o final da era. Vai ter nossas atividades, nosso trabalho, a nossa vigilância e procurar sempre responder e destruir as fortalezas. É a nossa luta, o nosso trabalho. Número 4. Bom, falamos agora de Satanás. No versículo 38 e 39, né, que acho que na passagem que nós lemos, ele vai dizer que o inimigo é o diabo. Então, nós sabemos que o interessado maior em toda essa convivência não pacífica de joio e de trigo, Satanás, ele está ativo. Lá na parábola da semeadura também ele estava ativo. Agora ele está ativo, ele é o que semeia, ele que faz produzir, que faz ter joio ao nosso redor. Só que tem um detalhe, ele conhece o seu fim. Ele sabe da sua derrota por Jesus lá no final. Vocês estão lembrados, né, de Apocalipse capítulo 20, eu vou mostrar. Procure enfraquecer o cristão nesta era. Quanto mais joio por nosso lado tiver forçando a gente, nós vamos ficar temerosos. Podemos, né? Corremos o risco de ficar temerosos, de fugir à batalha, de nos escondermos, de não proclamarmos o evangelho. E ele tem esse interesse, ele está ativo. Não subestime Satanás. Mas um dia ele será preso. O inimigo que semeou é o diabo. Aqui, Apocalipse 21:3, quando está se referindo ao milênio, ao início do milênio, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, amarrou-o por 1000 anos. Ele será amarrado, preso por 1000 anos durante o reino milenar do Senhor Jesus Cristo. E lançou-o no abismo, e ali o encarcerou, pôs selo sobre ele para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E depois ele vai finalmente, desse pouco de tempo, ele vai ser lançado no lago de fogo. Bom, então aqui é só o ponto de que até lá, até que isso aconteça, é lá no final da tribulação, no início do milênio, que o Senhor vai amarrar Satanás por 1000 anos. Ele está convivendo com a gente. Ele é o ativo. Satanás está ativo no nosso meio do mundo, ok? E nós vamos ter que saber como lidar com isso. Quinto ponto, eu acho que tem que correr aqui para acabar. O reino será estabelecido no final da era. No trecho nosso que nós lemos, no versículo 43, fala assim, então os justos resplandecerão, como o sol no reino do seu Pai, dando aqui a esperança daqueles que estiverem até o fim.
Mas, assim, o reino vai ser estabelecido no final. Só lá que o Senhor vai, então, mandar os seus anjos separar, fazer o julgamento, separar e entrar no reino milenar. Entram crentes, salvos, justos entram no reino. Os outros não. Os cristãos irão sofrer, ser maltratados, deprimidos, mas no final, nós vamos herdar o reino com o Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler esse versículo que ele é muito lindo, de Colossenses, capítulo 3, versículo 4. Ele vai dizer assim, sobre nós, né? Eu acho muito lindo isso, uma esperança ao crente, depois de vivermos nessa terra, nessa era intermediária, sofrendo, maltratados, deprimidos. Olha que vem no Colossenses 3 e 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, quando ele vier, então vós também sereis manifestado com ele em glória. Então, eu estou falando aqui da segunda vinda do Senhor, lá no final da tribulação, no começo do milênio. Aí ele fala assim, e vocês, eu e você, meu irmão, está vindo com ele em glória. Porque nós não fomos arrebatados aqui atrás, antes da tribulação? Fomos arrebatados, levados ao céu, ficamos com o Senhor enquanto a tribulação, 7 anos aqui embaixo. Aí o Senhor Jesus vem para o final da tribulação, dá um fim nisso e começo do seu milênio. Ele fala, vós também sereis manifestados com ele em glória. E a palavra de Deus em outros textos vai dizer que nós somos os herdeiros, somos filhos, portanto, herdeiros do reino com o Senhor Jesus Cristo. E aí ele vai estabelecer o seu reino, então, no final da era. Só lembrando, eu não queria gastar muito tempo nisso, porque eu já passei sobre isso, que tem a pessoal aí que defende que nós estamos numa época que o reino já está vingando. O reino é isso aqui. São 3 posições escatológicas. O pré-milenista, aquele que acredita que o Senhor Jesus Cristo volte antes do milênio, é a nossa posição, o movimento dos irmãos. Mas tem aqueles que são amilenistas, que não existirá milênio literal na Terra. O reino já é agora, misturado com a igreja. E tem o pós-milenista, que é Cristo voltaria depois do milênio. E aí uma posição até estranha, né? Tanto da 2 e da 3, o amilenismo e o pós-milenismo, porque tira do Senhor Jesus Cristo a grande autoridade que ele diz que vem estabelecer o reino. É o Senhor que vai estabelecer o reino. Daniel fala da pedra atirada sem mãos, naquela estátua de Nabucodonosor, é atirada nos pés e domina e derruba todos os impérios da terra e estabelece o seu reino. Então, irmãos, é assim que eu entendo e posso passar para vocês. Essas posições complicam o entendimento da como é que é a vida da igreja agora na época intermediária, tanto a milenista como pós-milenista. Você pode procurar saber, você vai ver que vai conflitar com as doutrinas que o Senhor Jesus Cristo quer para a igreja. Por isso cremos no pré-milenismo. O Senhor volta antes do milênio e vem estabelecer. Ele estabelece. Não é a igreja que é responsável de estabelecer o milênio, é o Senhor Jesus Cristo. E vamos passar por isso. Então, resumindo, para terminar, ambas cresceram juntas, as plantas, né, o joio e o trigo. O joio irá crescer em abundância, nenhuma separação até o final da era. Satanás ainda está ativo e o reino será estabelecido só na conclusão desta era. Então, o inimigo que semeia Satanás, as minhas conclusões e aplicações, né? O inimigo que semeia Satanás, o diabo, age sorrateiramente, enganador, à noite. Aí eu me lembrei, na igreja, na família, na comunidade, no país, no mundo. Temos que conviver até a consumação do século. Lembrar que Satanás está lançando dardos inflamados em nós. Temos que vigiar e ser sóbrios, e isso significa ter discernimento espiritual, lendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus. E aqui eu tirei, na conclusão, uma aplicação para nós, tipo assim, o crente deve conviver com o joio. E comecei a pensar assim, bom, como assim? Qual que é a recomendação para mim? Primeiro, reconhecê-lo, né? Eu coloquei esses versículos aí, eu não sei se eles são bem apropriados para isso que eu vou falar, mas foi para mim um pouco. Por exemplo, você reconhece a planta pelos frutos. Reconhecer o joio no seu lado. No versículo 1 do capítulo 4 de 1 João, vai falar que provai os espíritos.
Aquele que confessa Jesus Cristo veio em carne, é filho de Deus, ele tem o Espírito de Deus. Se ele não confessa, ele não é de Deus. Então, provai os espíritos. Reconhece a situação, né? Dá uma olhada do seu lado e reconhece. Pelo menos é difícil, mas não é impossível, né? De reconhecer o joio. É difícil de reconhecê-lo, mas ao reconhecê-lo, tome alguma atitude. Uma das coisas que eu recomendo é ganhá-lo para Cristo. Para isso que nós estamos aqui. A função da igreja é evangelizar, é testemunhar do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, nessa era intermediária. Então, ganha o joio para tornar trigo, por que não? Agora, evita os casos extremos. Quando é questão da igreja, em 1 Coríntios 5:11, fala que é para nem conviver com um elemento que está infiltrado na igreja, atrapalhando a igreja, não é cristão, ele está no meio, está provando ser o mal dentro da igreja. A palavra de Deus diz para os nossos líderes da igreja, nossos presbíteros, tomar uma atitude. É 1 Coríntios 5:11. Então, vai ter casos extremos em que esse joio está inserido dentro da igreja. E só para ajudar vocês a pensar nisso, lá em 1 Coríntios 5, no capítulo, ele vai dizer assim, eu não estou falando dos perversos, os não salvos, as pessoas, eu estou falando de dentro da igreja, eu estou falando com vocês, que reúne dentro da igreja. Então, nem com ele com mais, acho que esse é o versículo 11 que eu coloquei, nem com ele evite-o em casos extremos. Então, a gente tem que reconhecer e tomar algumas atitudes, né? Agora, que triste, eu coloquei aqui, que haverá um dia o julgamento de todo mundo que é joio, todo mundo que não é salvo. A gente começa a pensar e fica triste, vai haver um julgamento, e diz a palavra de Deus aí no 41 e 42, de que nós lemos aqui, eu vou ler de novo, mandará o Filho do Homem os seus anjos e ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e lançarão numa fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Haverá um julgamento para terminar com o mal. As pessoas que se esquecem de Deus serão lançadas no inferno. Choro e ranger de dentes. E aí lembro do versículo 27 de Hebreus 9, o homem está destinado o homem morrer uma vez, depois disso o juízo. Você vai morrer, não acabou ainda o ser humano. Morreu, não acabou ainda. Vai enfrentar o juízo de Deus, o juízo final, né? Então é triste pensar que as pessoas serão mesmo, conforme o Senhor Deus nos diz, serão lançados no inferno, no lago de fogo, né? Então temos que ficar atentos a isso nessa era intermediária, porque existe boas novas, irmãos. As boas novas é o Senhor Jesus Cristo. Aqui eu coloquei, o joio pode se tornar trigo hoje. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se tiver alguém aí nos ouvindo que não é ainda crente no Senhor Jesus Cristo e não tomou sua decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo, eu peço que você lembre desses 5 pontos. Reconhecer que você é pecador, número 1. Por ser pecador, é separado de Deus, chama-se morte, número 2. A morte separa espiritualmente você de Deus, está isolado de Deus, não tem a glória de Deus. Terceiro, nada que você possa fazer arruma essa situação. O ser humano é insuficiente para se reatar com Deus. Não tem solução. Tudo que você fizer não funciona. Mas tem o 4. O Senhor Jesus Cristo veio exatamente para isso. Para se colocar no meio dessa insuficiência do ser humano, como Salvador, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e justificou o pecado do pecador. Mas ele tem que fazer o número 5. Pela fé somente, tem que crer em Jesus Cristo e ser salvo. Se torna trigo. Entendeu? Como que eu torno trigo? A planta do Senhor, a produção do Senhor, o povo de Deus, a nação santa do Senhor. Como é que eu me torno? Crendo no Senhor Jesus Cristo, fé somente em Cristo somente. Somente por Jesus Cristo é o que pode fazer isso. E é somente pela fé. Não é por obras, algo que você possa fazer. Lembra do número 3? O ser humano é insuficiente, ele precisa de Jesus Cristo, número 4. E ele tem que aplicar a fé, crer que Jesus Cristo é o Salvador, que justifica os teus pecados e te salva na vida eterna. Então, e fica para nós agora aquela grande luz de esperança para todos os que são justos, que são, quando eu digo justos,
são os que são do Senhor, são salvos, pela movimentação da graça do Senhor são salvos. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai, que é o versículo que é do final da nossa parábola aqui. Irmãos, eu espero que vocês tenham capturado um pouquinho dessa palavra do Senhor, no sentido de que nós estamos aqui para conhecer os planos de Deus, para onde nós estamos indo, essas coisas nos diz como está acontecendo e para onde estamos indo. E isso nos inspira a dar mais glórias ao Senhor Jesus, trabalhar para Ele. A função da igreja aqui na Terra é glorificar o Senhor Deus, é enriquecer ou edificar os seus membros, edificação, e proclamar o Evangelho, e proclamar as boas novas de salvação para o mundo. Essa é a nossa, basicamente, esses 3 pilares da igreja aqui na Terra. Então, esse é o meu dever, esse é o seu dever. Quanto mais nós conhecemos os planos de Deus, podemos falar com essas pessoas, testemunhar e glorificar o nome do nosso Deus. Que Deus os abençoe, tenha um bom domingo e até uma próxima oportunidade.